Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Vamos começar aqui mais um tutorial de análise fundamentalista e vamos falar sobre o indicador Dividend Yield. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative o sininho, as notificações, se inscreva no canal e também deixe seu feedback. Então pessoal, aqui na aula de hoje eu estarei falando sobre o que é o Dividend Yield e o que também é os erros que as pessoas cometem para investir em empresas que pagam dividendos e julgam que uma empresa é boa só por causa do Dividend Yield dela. Eu estarei aqui mostrando o perigo e o risco iminente que isso significa. Muito bem, vamos começar aqui. Dividend Yield, o que ele é? É o dividendo por ação, Ou seja, qual o percentual que eu vou ganhar por ação? Se a ação custa R$100 e o dividendo por ação é 3%, então eu vou ganhar R$3, se o preço da ação for R$100, E daí a gente divide pelo preço da ação. Então, se o preço da ação é... Deixa eu só aqui abrir a calculadora. Se o preço da ação é R$100, eu vou pegar 3% e dividir por 100, Aí seria 0,3%, Estaria aqui na forma decimal. E eu vou estar mostrando como é feito o cálculo, mas é muito simples. É o percentual que você vai ganhar sobre o valor de cada ação. Se a ação custa R$100 e você ganha 3% de dividendos, então você vai ganhar R$3 por ação. Se você tem uma ação, você ganha só R$3. Se você tem 100 ações, você ganha 100 vezes R$3. Ok? Então é o retorno anual que o investidor receberia em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, se fosse comprar a ação ao preço de mercado em bolsa. Então, comprando agora, você vai receber isso em dividendos. Esse indicador revela o percentual de preço da ação que volta ao acionista sob a forma de dividendos. Você tem, por exemplo, um indicador que é o PL, que está relacionado também a dividendos. O PL ele indica o quê? O PL ele indica o quê? Ele indica o número de anos que você vai retornar a ter o seu capital de volta, zerar o seu risco. Por exemplo, você investiu 100 mil no Banco do Brasil. O PL aqui é 8,77 anos, Ou seja, aproximadamente 9 anos. Vamos arredondar para 9 anos. Então, ganhando dividendos ao longo de 9 anos, você recupera o 100k. O 100k volta para você de novo, tudo na forma de dividendos e você zera o risco. E a partir de agora, todo dividendo que você receber, você vai obter lucratividade. Então, só que existem, pessoal, erros gravíssimos que as pessoas cometem ao investir em uma empresa e selecionar esse indicador Dividend Yield, porque muitas pessoas apenas consideram que uma empresa é boa porque ela está pagando dividendos, ou porque o PL, conforme eu acabei de explicar para você, por exemplo, o Banco do Brasil, está dizendo que o PL é 9 anos. 9 anos você recupera em dividendos tudo que você investiu. Investiu 100 mil, em 9 anos você recupera tudo. Mas existe um porém, Esse PL só vai se manter se a empresa tiver capacidade para crescer, progredir, para que ela consiga atingir esse objetivo. E outros balanços, outras partes do balanço da empresa e fundamentos da empresa deve ser analisado para saber se a empresa tem capacidade para cumprir o PL dela, e é necessário uma análise tanto econômica como também da própria empresa, se ela tem condições de lidar com crises, superá-las e manter esse PL de 9. Então, por exemplo, pessoal, o que muitas pessoas fazem?
consideram que uma empresa é boa só porque paga dividendos altos. Ou considera, né, que uma empresa vai ser boa porque vai ganhar muitos dividendos com elas, né? Ou porque tende a aumentar os dividendos, todos os anos aumentou o valor dos dividendos, então isso é uma boa estatística e a pessoa acha que a empresa ela vai então vai estar fazendo um bom negócio, porque se a empresa paga grandes dividendos, né, a pessoa em alguns anos pode recuperar todo o seu capital investido e zerar o risco. Se eu invisto 100 mil reais, né, em uma empresa e ela em 3 anos pagando dividendos aí de 10, 15% ali, em alguns anos os 100 mil reais que eu investi nela vem tudo para o meu bolso e simplesmente eu recuperei o meu prejuízo. O que acontece é o seguinte, meu amigo, não se trata de uma renda fixa com pré-fixada, né? Na renda fixa pré-fixada é estabelecido, você vai ganhar X valor se você manter o seu investimento dentro de 5 anos. É pré-fixado. Eu não sei se tem pré-fixado de 5 anos, né? Acho que pré-fixado... Eu não ligo muito para renda fixa, porque para mim não vale nada, a renda fixa. Mas, né, vamos dizer que tivesse um pré-fixado de 5 anos. Não sei se tem, ok? Significa que em 5 anos, aquele rendimento que foi entrado em acordo com você, você vai receber. Se, por exemplo, o Banco do Brasil, ele oferece aqui 5% de dividend yield aqui, né? 5% por ação, né? Então a ação 45 custa 45,71, ele vai receber 5,6%, né? De 45,71. 45,71 vezes 5%. Vamos arredondar aqui para 5,6%, é isso? Então você vai receber R$ 2,55 por ação. Se você tem 1.000 ações do Banco do Brasil, você vai receber a cada 3 meses, né? 200 e... Nossa, 100 ações não, né? 2,55 vezes, vamos colocar aqui umas 10 mil ações, tá? Você tem 10 mil ações. Aí de 3 em 3 meses você receberia R$ 25.500. Isso para valores altos, valores pequenos você vai receber menos, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. Esse dividend yield que o Banco do Brasil está pagando não é pré-fixado como na renda fixa. Então você não pode escolher uma ação, está pagando grandes dividendos, isso é irrelevante, ela pode diminuir, a empresa pode ter crises futuras e ela vai ter que para pagar as suas dívidas ou para ter maior capital de giro, para ter mais segurança, ela vai ter que diminuir o seu percentual de dividendos para pegar a parte do dinheiro que ela iria pagar para os acionistas para investir nela para ela sobreviver. Muitas empresas fazem isso. Se você verificar o histórico de dividendos das empresas, você verificará que elas estavam pagando os grandes dividendos e depois diminuiu o percentual. Então, considerar, né, que mesmo que o dividendo seja altíssimo e seja uma empresa de grande significância, isso pode mudar, não é pré-fixado. Portanto, muitos pseudo-analistas fundamentalistas, eles consideram que o dividendo é alto, então é uma grande empresa. É irrelevante, porque pode mudar. É igual a porcaria da taxa Selic. Tá 5,5, pode voltar a 14,20 se acontecer algum problema econômico, ok? Portanto, né, vamos tomar muito cuidado com o que dizem por aí. Considerar que a empresa pagou e sempre pagou dividendos e por isso considera que é uma boa empresa, a mesma coisa. É uma empresa por 10 anos, ela pagou dividendos. O próprio Banco do Brasil, né? Ele pagou dividendos. O Banco do Brasil é uma empresa boa. Eu recomendo... isso aqui não é o Banco do Brasil? Não, isso aqui é o Banco do Brasil. Ou é a Petrobras? É o Banco do Brasil isso aqui. É porque estava escrito Petrobras aqui, mas não é a Petrobras não.
Então, o Banco do Brasil, ó, a gente vai ver que os resultados do mesmo, ele tem aí cerca de 10 anos praticamente, pagando aqui de verde dividendos consistentemente e tendo lucro consistentemente. Uma das regras de Benjamin Graham é: eu preciso investir se eu quero trabalhar na modalidade segura em uma empresa que paga dividendos pelo menos por 10 anos consecutivos, sem faltar, e que manteve lucratividade sem faltar. Não quer dizer que o lucro tem que aumentar sempre. O lucro pode até diminuir, mas a empresa ela tem que manter a lucratividade, ela tem que se manter obtendo lucratividade. Ok? Então, a gente vê aqui nos dividendos, né? Olha lá, provando aqui, né, que, por exemplo, o dividendo aqui está alto. Aqui, por exemplo, o dividendo está alto. Daí mudou, ao longo dos meses mudou. Aqui, por exemplo, depois de um ano, depois de 2 anos, se o cara analisou, né, que o pagamento de dividendos aqui, deve ser mais ou menos uns 5%, né? Só porque é 5% a empresa é boa, mas isso pode mudar. A empresa passou por uma crise em 2014, todo mundo lembra da crise de 2014, e ó, diminuiu os dividendos, diminuiu os lucros, né? O pagamento de dividendos diminuiu. Portanto, a gente não deve considerar só porque paga dividendo alto que esta empresa é boa. E existem muitos gurus de análise fundamentalistas aí que ficam recomendando comprar a empresa só porque paga dividendo alto. Uma empresa que paga 20% de dividendo pode pagar no ano seguinte 0,5% só, se ela passar por algum tipo de crise. Banco do Brasil, grande empresa, vemos aqui no gráfico que ela diminuiu seu pagamento de dividendos, ok? E não é porque o Banco do Brasil tem potencial para manter o pagamento de dividendos e também para manter a sua lucratividade, por uma série de outros balanços que podem ser identificados dentro da metodologia de Benjamin Graham e Warren Buffett. Logo, esta empresa tem potencial para continuar progredindo aqui no Brasil, mesmo com uma situação econômica caótica que o Brasil possa passar. Porém, se eu tenho uma empresa que está pagando dividendos igual o Banco do Brasil, não quer dizer que ela vai continuar pagando sempre, né? Se ela passar por alguma crise, se os balanços que eu analiso ela hoje, se eu vejo que na governança dela há corrupção, há problemas, há falcatruas, lendo os relatórios anuais, verificando escândalos envolvendo a governança da empresa, né? E os administradores da empresa não são demitidos, etc., a empresa pode futuramente ter problemas financeiros diante de uma situação econômica, de uma recessão ou quase recessão no país, e por conta de um problema na governança, né? Problema de caixa ali da empresa, a empresa está com capital de giro menor do que a dívida da empresa ali tá grande demais em relação ao seu patrimônio líquido, por exemplo, né? Ou o patrimônio líquido está acima do preço de mercado, né? E, enfim, problemas desse tipo com a empresa, e montando todo um contexto, você vê que a empresa está doente. Por exemplo, você vê que eu estou doente, eu sou o seu empregado, e existe comprovação de que futuramente eu vou ter que ir para um hospital e fazer uma quimioterapia. Né? Por que a empresa vai continuar me pagando? É melhor me demitir e me substituir, porque eu vou deixar a empresa na mão. É assim que os empresários vão pensar cruelmente, mas esta é a realidade. Então, se uma empresa está doente, ela vai ser hospitalizada, e os sintomas desta hospitalização da empresa vai ser o quê? Da doença da empresa. Vai ser não pagar dividendos, vai ser aumentar a dívida, vai ser perder credibilidade no mercado. Então você tem que identificar se a empresa está doente, analisando todo o contexto dos balanços, de todo o balanço da empresa. Isso é altamente complexo. Você tem que ler relatórios anuais da empresa, obter muita informação. Não é tão simples assim. Não é só ver que está pagando dividendos por 10 anos que simplesmente a empresa ela é um paraíso. O Banco do Brasil tem potencial para continuar pagando os dividendos e tendo lucros, mas outras empresas igualzinho o Banco do Brasil aqui
Não tem, ela tem potencial para desabar, porque ela está literalmente e evidentemente doente. Eu acabei de falar então sobre, né, analisar os dividendos fora do contexto, ou seja, só considerar os dividendos e não ver o contexto de todos os balanços e a conclusão que você verifica identificando que a empresa está doente, ou está num começo de doença que é incurável, vai ter que passar por uma quimioterapia, entre aspas, a empresa, né, quimioterapia, entre aspas, claro, e ela vai diminuir os dividendos, vai ter crise, pode parar de pagar dividendos, vai ficar endividada, vai correr o risco de quebrar. Então temos que identificar isso antes de quebrar. A nossa metodologia que eu ensino no meu treinamento é a mesma de Benjamin Graham, mas nós identificamos também pelo método Benjamin Graham que a empresa está doente e ela pode se arruinar. Então mesmo um site aqui ou gurus que vivem aí indicando as grandes pagadoras de dividendos, você não deve escolher uma empresa só porque ela vai pagar dividendos, certo? Esse pessoal fica arrumando motivos para você comprar a ação porque eles querem ganhar corretagem, eles querem promover uma corretora para que vários clientes vão para lá e paguem corretagem, ok? Então nós temos aqui várias empresas aqui que vão ser pagamentos, né? Aqui está o dividendo projetado, né? Então a TRPL4, por exemplo, que é uma das ações que mais paga dividendos, tá? Ela vai pagar então 18,7% de dividendos. Então a pessoa pensa, bom, eu vou comprar essa ação aqui porque paga muito, né? Ou seja, eu tenho 100 mil reais. Daí eu vou receber 18 mil em dividendos. 18.070 lá em dividendos. Ou seja, em 1 ano e meio eu recupero tudo o que eu investi. Só que se a empresa quebrar antes ou se quebrar depois de 1 ano, né? Então, podemos investigar a Transmissão Paulista e verificar se ela é uma empresa aí de qualidade para que a gente possa investir. E vamos verificar aqui, por exemplo, né, algumas, né? Aqui no site Fundamentos está o dividend yield, ó, hoje está 9,9%, né? E a projeção nesse site aqui do Infomoney, agora infelizmente saiu aqui o link, né? O Infomoney, vamos ver a data que o Infomoney indicou. Vamos ver a data que o Infomoney indicou. A data da reportagem foi o quê? Olha só. 2 de janeiro de 2019. Então, os gurus do Infomoney indicaram que a TR Paulista, a Transmissão Paulista, TRPL4, iria pagar 18,17% de dividendos. Antes ela pagou, né, 18,78% de dividendos, né? E mudou. Agora está 9, né? O PL antes na TRPL4 era talvez de 5, 3, já deve ter aumentado para 7. Então diminuiu o dividend yield, né? Você vê aqui a dívida líquida, dívida bruta, dívida líquida, né? É o patrimônio líquido maior do que a dívida líquida. Enfim, eu teria que analisar melhor, ler os relatórios anuais, verificar, tentar rastrear problemas na governança da empresa, verificando aqui o pagamento de dividendos. Vamos ver se a empresa ela paga dividendos por pelo menos 10 anos, né? Ó, olha o histórico dela, né? Olha o histórico dela aqui, né? Ela manteve um tempo pagando dividendos num certo percentual, desabou. Problema de crise financeira aqui, ó. Então, como que você vai escolher boas pagadoras de dividendos? Indicadas por vários sites e gurus e supostos youtubers gurus que sabem de tudo e indicam lá para você boas pagadoras de dividendos. Só com base nisso mesmo, você tem certeza que vai investir um bom capital e se arriscar?
veja o que os fatos provam. Os dividendos, o percentual de dividendos foi diminuído porque a empresa teve problemas, teve crise, teve que pagar dívidas e você se lascou. Você ficou preso na empresa. Ah, mas agora eu vou largar a empresa então. Só que é o seguinte, se você comprou... Deixa eu ver aqui o preço da TRPL4 aqui. TRPL4. Você comprou a TRPL4 por R$24. Daí você espera 6 meses, daí digamos que ela está pagando 18% de dividendos. Daí teve uma crise e ela começa a pagar 1% só. Só que o preço também caiu. Então você comprou por R$24. Depois de um ano ela caiu, sei lá, para, vamos colocar R$5. E está pagando 1% de dividendos. A ação está valendo R$5 agora, você não vai ganhar a mesma coisa. Além do dividendo ter diminuído, a ação também desvalorizou. E a doença que a empresa estava sofrendo, que poderia acarretar nisso, a nossa metodologia de análise fundamentalista baseada no método Benjamin Graham e outras otimizações, principalmente no processo de compra, consegue identificar, por meio da técnica sinais carrascos, sinais de que a empresa está doente. E não interessa se ela paga bons dividendos, não interessa se ela tem um bom PL, não interessa se ela passou 1000 anos pagando dividendos e tendo lucros, ela está doente, vai ter que passar por uma, entre aspas, quimioterapia, e ela vai ter que gastar, e ela vai passar por uma crise, terá vários problemas, e vai diminuir os dividendos, vai aumentar o risco dela falir, e ela pode falir inevitavelmente, iminentemente. Então, antes de acontecer, você já tem que analisar todos os balanços, todo o contexto, toda a governança, para tirar a conclusão de que a empresa está doente ou não. Existem muitos gurus, Infomoney e outros sites por aí, grandes, né? Quem foi na onda do Infomoney se ferrou, tá? Quem foi na onda do Infomoney se ferrou. Simples, né? E várias outras empresas também aqui diminuíram o pagamento de dividendos, certo? Ou seja, você tem que verificar todo o contexto dos balanços da empresa para tirar a conclusão de que a empresa é viável ou não, para que você possa investir nela ou não. Ou seja, é suicídio esse negócio de querer investir em dividendos, investir em empresa que está pagando dividendos. Ela pode estar pagando 20% hoje, daqui a 3 meses ela diminui para 5%. Se a empresa está doente e ela vai passar por uma fase de tratamento para que ela recupere-se dessa doença financeira que ela se encontra, ela vai diminuir dividendos, ela vai se arruinar, arruinar a vida financeira do acionista também. E você tem que verificar se é possível que ela esteja doente ou não. Se há risco dela estar doente, você nem investe. Ou seja, conclusão definitiva. Investir em dividendos em uma empresa só porque ela é boa pagadora de dividendos, porque os dividendos dela está alta, factualmente. No gráfico nós vemos aqui, né, a prova clara e evidente que é suicídio fazer esse tipo de operação. Ok? Não adianta saber tudo de análise fundamentalista, pois é preciso ter uma estratégia, é preciso testar e provar com dinheiro real uma estratégia. Investidores ganham dinheiro no longo prazo dentro de 10 anos. Logo, testar um método pode levar 10 a 15 anos. O caminho mais rápido é copiar estratégias que funcionam. A estratégia que funciona é a estratégia do Benjamin Graham, que o Warren Buffett copiou e teve sucesso. Então vamos fazer o mesmo. Porém, o meu curso ele tem um diferencial e ferramentas otimizadoras, tais como planilhas checklists com fórmulas dos cálculos do método de Benjamin Graham e passo a passo que o impede de errar a aplicação do método de Graham. Isso aqui é inédito. Acesso ao grupo secreto, onde posto a lista das ações recomendadas pelo método Benjamin Graham. Basta seguir e lucrar no longo prazo. O grupo secreto é grátis para quem faz o curso. Por 1 ano. Método gráfico científico permite saber se o preço continuará a cair e quando vai parar de cair. Assim, você pode comprar bem mais abaixo do valor intrínseco na hora certa.
Benjamin Graham deu a fórmula para calcular o valor intrínseco, mas ele não consegue calcular se vai continuar a cair mais abaixo ainda do valor intrínseco e quando vai parar de cair. Eu melhorei o processo de compra de Benjamin Graham, porque eu tenho o método gráfico comprovado no Bitcoin e Nano. No mercado de criptomoedas, provado no YouTube. Então eu recomendei que a Nano, calculei pelo método científico gráfico, que a Nano de $35 chegaria a $1. Ao longo de 6, 7 meses isso aconteceu. E o pessoal, nesse momento, está comprando Nano, está comprado em Nano por $1, certo? E a Nano bombou. BTC, Bitcoin, de $20 mil, eu impedi que as pessoas comprassem por $20 mil e comprassem por 5.750 e alguns outros preços também bem abaixo disso. E foi isso calculado. Links destas previsões e cálculos na descrição, onde tem vídeos do YouTube provando antes e depois. Isso aqui são provas inéditas que ninguém no mercado praticamente tem. Para saber mais sobre o curso Análise Fundamentalista, Estratégia de Benjamin Graham, entre em contato. Links na descrição. E faça o curso completo de Análise Fundamentalista Introdutório, que faz parte do curso oficial e eu deixo de graça para você ter conhecimento do meu potencial didático e também saber alguns segredos gratuitamente. Playlist na descrição.